A paz do Senhor Jesus para todos. Paz do Senhor a todos. Uma ótima noite. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Passando aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Eu quero te desejar uma noite em paz. Uma noite de um sono reparador. E hoje é sexta-feira. Hoje são 11/7/2025. Final de semana chegou. E eu quero te desejar um ótimo final de semana. Que o nosso bom Deus nos guarde de toda má notícia. Toda notícia que não louva. Toda notícia que não agrada. Mas, sem perca de tempo, eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. E também agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast com o Pastor Afonso. Eu sou muito grato pelos compartilhamentos, pelos likes e pelos novos inscritos no canal. Muito obrigado. Hoje estamos alcançando 558 inscritos para a glória de Deus. O canal ainda está em 1 ano e 6 meses. Tudo para a glória de Deus. Mas, sem perca de tempo, eu quero transmitir algo do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Você sabia que Deus fala conosco todo dia? Deus fala conosco todo dia. E agora não será diferente. Não mude o vídeo, não. Deus tem uma palavra para você. Oremos para pedir a Deus que Ele possa, no meu abrir da boca, Ele possa falar aos nossos corações. Oremos. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nesta noite de sexta-feira, queremos entregar as nossas preocupações nas Tuas mãos e Te agradecer por mais uma semana que começa. Agora, Pai querido, Pai amado, fala ao meu coração e ao coração desta pessoa que está aí para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 46, o seu versículo 34, que está escrito assim. Dentro do contexto do versículo 34, vamos encontrar essa expressão. Aleluia. Tanto nós como nossos pais, para que habites na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelha é abominação para os egípcios, para que habitem na terra de Gósen. Irmãos, nós conhecemos a história de José do Egito. José, ele sofreu muito. Foi um jovem que a sua juventude foi baseada no contexto de sofrimento. José, ele era um jovem diferenciado, era um jovem diferente em comportamento. Enquanto os outros filhos de Jacó, para que você entenda, Jacó, ele tem 12 filhos. Rúben, Levi, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Azé, Gade, Naftali, José e Benjamim. E o comportamento de José era um comportamento diferenciado.
o comportamento dos irmãos dele era um comportamento que desagradava o seu pai. E por José não desagradar o seu pai, ele se destaca no coração de Jacó, sendo o filho que Jacó mais amava. Até porque José e Benjamim era filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amou enquanto em vida. Porque Raquel, no parto de Benjamim, ela vem a falecer. José, ele vai ser odiado pelos seus irmãos. José, ele vai ser vendido. Vai ser jogado na cisterna, vai ter um tratamento mesmo terrível, terrível. E o Senhor dotou José com um dom de sonhos, e ele contava os sonhos aos seus irmãos, e quanto mais ele contava os sonhos, mais os irmãos o odiavam. José teve um sonho que eles estavam no campo, os molhos, dos trigos o dele ficava de pé, e o dos irmãos dele se prostrava. E eles interpretavam como se José estaria dizendo que ele serviria a eles. E ali eles odiavam. E eles tiveram a ideia de vender José, uma vez que Jacó mandou José ver como é que estava as ovelhas e os seus irmãos, porque Jacó não confiava nos irmãos. E quando José vai chegando ali em Dotã, passando por Dotã, chegando ali onde eles estavam, eles têm uma ideia de matar José. Eles têm uma ideia, para você ver o tamanho da raiva, o tamanho do ódio que ele tinha deste jovem. Então alguém intercede por José. Rúben intercede. Nós não podemos matar, porque ele é o nosso irmão. Ele traz o mesmo sangue que nós mesmos. Então jogam ele na cisterna. E ele começa a pedir socorro da cisterna. Como era propósito de Deus levar a semente de Abraão para o Egito, Deus vai usar essa situação de José e vai passando ali uma comitiva de ismaelita que vai em direção ao Egito para vender e comprar escravos. E eles têm uma ideia de vender José para os ismaelitas, e José é vendido por 30 moedas, e ali ele é levado para o Egito. E quando ele chega no Egito, Potifar, o braço direito de Faraó, o mordomo de Faraó, ele vai fazer compra de escravo. Justamente no dia em que José chega, e Potifar coloca os olhos sobre José. E ele coloca José, ele compra José, coloca para trabalhar em sua casa. E quando ele chega na casa de Potifar, quando José chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que em tudo que José tocava prosperava, porque Deus era com ele. Mesmo neste sofrimento todo, as mãos de Deus eram com José. Deus já está falando com alguém aqui nesta noite. Deus já está respondendo a alguém aqui nesta noite. Com todo este sofrimento, com toda essa labuta, Deus, ele é com você, minha irmã. Deus, ele é com você, meu irmão. E José, estando ali na casa de Potifar, a esposa de Potifar, ela cobiça José, ela dá em cima de José. Porém, este jovem, ele foge. E ele agora vai sofrer uma calúnia da esposa de Potifar. Ela vai dizer para Potifar que quem assediou ela foi José. Que caminho de sofrimento. Que vida de sofrimento.
José agora vai ser lançado no cárcere. Vai estar lá no porão preso. E quando ele chega lá, ele vira chefe da cadeia. Que coisa! Quando Deus escolhe, meu irmão. Quando Deus escolhe, está escolhido. Quando alguém nasce com a marca de Deus, não para onde ele for, ele será destaque. Ele será bem sucedido. Até na cadeia, misericórdia. Até na cadeia, porque o que José estava passando, meu irmão, minha irmã, que me ouve, era um propósito de Deus. E ali, José no cárcere, Faraó tem um sonho perturbador, e Deus tinha dotado este jovem com interpretação de sonho. O Egito, o Faraó, ele tem um sonho, aonde ele enxerga, ele vê 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as magras devoram as gordas. E ali este sonho perturba ao Faraó. O Faraó agora precisa que alguém interprete esse sonho, porque o espírito dele está perturbado. E os seus mágicos, os seus intérpretes do Egito, ninguém conseguia interpretar, ninguém conseguia convencer. Mas lá no cárcere, o padeiro e o copeiro, que foram presos porque tinham furtado o padeiro tinha furtado o copo de Faraó, uma das taças de Faraó. Eles têm um sonho lá no cárcere, e José interpreta os sonhos, a qual em 3 dias o copeiro seria exaltado, em 3 dias o padeiro teria sua cabeça degolada, e assim sucedeu. E quando as pessoas estão preocupadas em interpretar o sonho de José, de Faraó, alguém lembra de José, e ali manda tirar ele do cárcere para ser apresentado a Faraó para interpretar. E ele interpreta o sonho. E o Faraó pergunta a ele, há alguma maneira? José diz que a vaca magra interpreta 7 anos de fome, e as gordas 7 anos de bonança. Mas para que o Egito escape desses 7 anos de escassez, José sugere que o Faraó ele tire 1/5 de tudo que eles plantarem. Quando chegar o tempo da escassez, toda a terra vem buscar alimento na mão de Faraó. E por essa interpretação, Faraó resolve exaltar José. José agora é o administrador do Egito. José só não mandava agora no trono de Faraó. José agora tinha servo à sua disposição. José agora tinha escravo à sua disposição. E vai ser-lhe dada uma esposa, Asenate, a egípcia. Asenate, ela vai se tornar esposa de José. E o nome de José será mudado para Asenate Paneá, o libertador. Zafinate Paneá, o libertador. E deste relacionamento, eles vão ter 2 filhos. O primogênito, Manassés. O segundo, Efraim. Manassés, José vai colocar por entender que Deus fez ele esquecer do sofrimento da casa dos pais. E Efraim, Deus fez prosperar na terra das dores. O sofrimento deste jovem ainda está para começar. Os irmãos dele descem para o Egito para comprar comida. Ele os conhece, mas os irmãos não conhecem eles. E ali José trama uma jogada, trama um jogo para que ele venha a ser revelado. Quando José
se revela a eles. José pergunta se o pai ainda está vivo. Jacó. E Jacó, ele se revela. Jacó, ele se revela a José. E José vai colocar eles em Gósen, lá no Egito. Ele vai trazer a família que estava passando necessidade, que estava passando fome, e vai colocar lá no território de Gósen, que significa lugar de alegria. O que eu quero dizer é que o sofrimento, o seu sofrimento, o nosso sofrimento, vai beneficiar alguém amanhã. O sofrimento deste jovem beneficiou a sua família lá na frente. O que eu quero dizer para você é o que você está passando hoje. O sofrimento que você tem vivido e convivido com ele é para beneficiar alguém amanhã. Ou será que você, em meio ao sofrimento, não já aconselhou alguém? Ou será que você já se esqueceu que quando você está daquele jeito mal mesmo, é aonde as pessoas te procuram para que você libere uma palavra? Então, meu amigo, minha amiga, o sofrimento de José foi para salvar a sua família. Porque lá na frente ele vai dizer, ele vai ser revelado os irmãos que venderam ele. Eles estavam com medo. Eles estavam com medo porque Jacó tinha morrido. Quando Jacó morreu, eles estavam com medo. Eles diziam um para o outro, agora José vai nos ferir, José vai nos machucar, vai nos fazer pagar tudo que nós fizemos com ele. Só que José disse, tenha calma, não temas. Eu cuidarei de vocês, das vossas mulheres e dos vossos filhos. Eu sei que vocês tentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Senão, todos vocês hoje não sobreviveriam. José entendeu que o sofrimento que ele passou era um propósito de Deus. E eu quero dizer para você, o sofrimento que você tem passado, o sofrimento que nós passamos aqui nesta terra, é para colocar nossa família, para colocar alguém no lugar de alegria. O texto que nós lemos, Gósen. E José coloca eles para habitar num território chamado de Gósen. Havia ali o delta, havia a região do Nilo, mas a parte que ele escolheu foi uma parte fértil, uma parte que se plantava, dava, uma parte de alegria. Ou seja, o sofrimento deste jovem valeu a pena. Valeu a pena. Um dia, meu irmão, um dia, minha irmã, você entenderá que vai valer a pena. Vai valer a pena. O sofrimento vale a pena. Na hora a gente se desborracha, na hora a gente chora, na hora a gente geme, mas depois, olha nós maduros aqui. Olha nós mais experientes, mais vivido, mais vivo. E esta é a palavra que o Senhor vosso Deus deixa para cada um de nós nesta noite. E já quero encerrar com esta palavra. Que Deus abençoe a todos, hoje e para todos sempre. Fica com Deus, uma ótima noite e um bom final de semana. Continue orando pela minha vida, continue orando por este projeto. Que Deus abençoe em nome de Jesus.